Uma agência de dados independente vem fazendo do jornalismo investigativo um poderoso instrumento de cidadania. A Fiquem Sabendo trabalha para aprimorar a transparência, promover o acesso a dados e informações do poder público e o controle social. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora Maria Vitória Ramos. Ela é cofundadora e diretora executiva da Fiquem Sabendo. Maria Vitória, obrigado pela sua presença no Cidadania, obrigado pelo seu tempo aqui em nosso programa. Obrigada a vocês pelo convite. Então, vamos conversar um pouco sobre essa agência de dados, né? Como é que surgiu a Fiquem Sabendo? Como é que vocês começaram esse trabalho? A Fiquem Sabendo, ela surge da paixão esquisita de alguns jornalistas e um advogado por uma lei que na época era uma lei esquisita, a tal da Lei de Acesso à Informação, que passou-se a falar mais dela, especialmente no ano passado, durante a campanha presidencial. E na época era uma coisa ainda muito pouco usada pelo jornalismo, entendia-se que a Lei de Acesso era uma coisa muito complicada, demorada, que ela não atendia às necessidades do jornalismo. E nosso primeiro objetivo foi mostrar que, sim, era possível você colocar um processo que permitisse a produção constante de notícias a partir de dados públicos que nunca antes foram vistos pela sociedade, obtidos via lei. Então, a gente começou de forma assim, vendo o que era possível fazer, e com o tempo a gente foi entendendo que o nosso objetivo é tornar a Lei de Acesso à Informação uma ferramenta conhecida e abraçada por todos os cidadãos, que no fim a gente chegue num espaço onde o cidadão não só sabe o que sabe o poder e sabe que os dados são dele, que ele pode ir lá e cobrar o poder público, que se ele vai num posto de saúde 5 vezes e não tem lá um ortopedista, que ele pode pedir a folha de ponto do médico e entender, né, por que ele não está tendo o acesso à saúde que o governo deveria prover. Então, surgiu de uma certa curiosidade de acessar informações que ainda não estavam sendo discutidas pela sociedade. E hoje a gente entende que para atingir esse objetivo bastante amplo, a gente precisa de trabalhar de uma forma multidisciplinar e integrada. Então, hoje a Fiquem Sabendo, ela tem 4 braços, né? O jornalismo, o advocacy, educação e desenvolvimento de tecnologia cívica. Tá, então começa com uma curiosidade sobre essa Lei de Acesso à Informação. Agora você está me trazendo uma informação importante. A Lei de Acesso à Informação, ela veio no movimento, inclusive era um movimento internacional de acesso, de ampliação do acesso a dados públicos, a dados governamentais, não só no Brasil, mas também em outros países do mundo. Essa lei, no começo, então depois que ela foi publicada ali em 2011, a Lei 12.527, de 2011, ela não surtiu efeitos imediatos, quer dizer, a lei ainda era um instrumento complicado, mesmo para pessoas que são profissionais da comunicação, como vocês que trabalham no jornalismo, advogados, pessoas do direito, ela não estava cumprindo o seu papel? Com certeza. Acho que ainda estamos muito distantes do ideal, né? O Brasil, ele chegou bastante tarde na festa do acesso à informação, né? A mais antiga lei da Suécia, já de 1,5 século para trás. Os Estados Unidos já tem mais de 60 anos de FOIA, que é a lei de lá. Mesmo na América Latina, o Brasil chegou bem tarde. Mas isso também vem com algumas vantagens, né? Então, a nossa legislação, ela é muito mais voltada para o digital, ela tem processos mais simplificados, tem prazo para o governo responder, né? São 20 dias corridos. Então, ela é mais bem estruturada. Como lei, ela é muito bem avaliada nos sistemas internacionais que avaliam esse tipo de legislação, mas a prática, ela ainda engatinha, né? Hoje a gente vê uma discrepância muito grande entre o Executivo Federal e todas as outras instâncias e os outros 2 poderes, né? Existe um espaço muito grande ali entre o que a gente consegue dos estados e do governo federal. E os dados mais importantes para o cidadão, eles estão nos estados e nos municípios, né? Segurança pública é uma questão estadual, educação, a maior parte, né, é estadual e municipal. Então,
Acho que não dá para dizer ainda que a lei está funcionando, mas pelo menos acho que a gente conseguiu influenciar bastante a comunidade da comunicação, os jornalistas, a adotar essa ferramenta no dia a dia de trabalho, né? Então isso com certeza está mais assertivo. E como é que era, assim, quais eram as maiores dificuldades, os obstáculos que vocês foram transpondo para tornar a lei de acesso à informação mais efetiva, para fazer com que mais pessoas consigam também acessar dados e informações de uma maneira mais efetiva, mais eficaz mesmo? Eu acho que um ponto que é muito importante, assim, não adianta você criar protocolos, atos normativos, escrever tudo no papel se não tem gente lá batendo na porta e cobrando o órgão e o órgão percebendo quais são as consequências de não dar esse acesso à informação. Então, no começo, não sabiam nem direito como responder, qual era a obrigação deles ali. E eu acho que quanto mais a imprensa foi usando essa ferramenta e denunciando quando ela era descumprida, isso fez os órgãos se organizarem melhor para poder fornecer informação de forma mais aberta. Eu acho que tem uma série de obstáculos de diferentes ordens, desde acesso à educação, acesso à internet, que limitam o acesso da população a essa legislação. Os órgãos públicos, né, eles tendem a não querer abrir mais, porque existe uma ideia equivocada de que abrir dados gera crise, e a gente tenta mostrar que, na verdade, o que gera crise abrir o dado mal feito, sem explicação, ou fechar algo que é muito importante para a sociedade. É isso que geram crises reais. Em termos de dificuldades atuais, a gente passou por um período complicado após a aprovação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação super importante para proteger a privacidade do cidadão, mas ela acabou sendo usada pelo governo de forma equivocada, por erro e também por má fé em algumas situações, para fechar dados e informações que já eram abertos para a população. Então, tem casos super importantes, como os microdados do INEP, que estão fechados desde o fim do ano passado por conta de LGPD, e tem um valor super importante para a sociedade, né, num país onde a educação é um dos pilares. Então, vai surgindo novos desafios, mas a sociedade está pronta para lidar, para cobrar e para pressionar de volta. Esse ponto que você tocou agora é um ponto importante, eu ia inclusive perguntar sobre isso. Essa nova legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela também veio muito bem recebida, né, no país como uma lei importante, principalmente em tempos em que a internet vai evoluindo num processo muito rápido e expandindo todas as possibilidades que tem de acesso aos dados pessoais, que acabam se transformando num ativo muito valioso, tanto para a iniciativa privada quanto para o governo e para as pessoas de maneira geral. Com a sua experiência, com o trabalho da Fiquem Sabendo, junto a essas pesquisas, né, que juntam Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Lei de Acesso à Informação, é possível harmonizar essas duas leis e ainda assim conseguir o acesso a informações como essa que você está trazendo, que são tão importantes para o conhecimento público? Perfeitamente. Inclusive, lá atrás a gente publicou um relatório com parecer de diversas organizações, incluindo o Data Privacy Brasil, que é um dos líderes ali da LGPD. Inclusive, produzimos um relatório com o INSPER e com a FGV, teve presença do ministro Bruno Dantas no lançamento, e a gente mostrou que ali ou eram exceções de prevenção de um jurídico ainda temeroso de como que aquela lei ia se ajustar, com uma oportunidade de voltar para trás e de impedir dados que já estavam publicados, né? O IBAMA tirou do Portal Nacional de Licenciamento Ambiental todos os arquivos de licenciamento ambiental das empresas, alegando possíveis questões com LGPD. E a LGPD, ela vem para proteger o cidadão, que não tem nada a ver com recursos públicos, né? Você na sua vida
vida privada, proteger das grandes empresas de tecnologia que fazem a coleta desses dados, não é para proteger funções públicas. Então, pessoas que recebem, né, recursos ou que atuam dentro do governo, elas abrem mão de certas questões de privacidade, né? O salário do servidor, ele é público. Para quem não quer ter esse tipo de informação publicizada, existe um mercado enorme, que é o mercado privado. Uhum. Então, é uma escolha. E em relação às pessoas, sim, essas informações já eram protegidas. A lei já tinha um artigo que impedia o acesso a informações pessoais de pessoas comuns. Então, se eu pedisse o seu histórico médico, já ia ser negado muito antes de LGPD. E já existia a previsão de que, quando há informações pessoais, você tarja essas informações ou então você faz uma base anonimizada. Eu não preciso saber os nomes dos alunos e quais notas eles tiraram. Eu preciso só das notas que eles tiraram para entender como é que o governo está desempenhando em termos de educação. As leis nunca foram incompatíveis. Acho que foi criada uma crise ali desnecessária, tanto que a gente tem parceria com as organizações de privacidade para cuidar disso e entender que, enfim, que o setor público ele precisa prestar contas, né? E a gente precisa dos dados de população anonimizados para poder fazer estudos. Fiquem sabendo, vocês publicaram um relatório com sugestões para o aprimoramento da transparência, que foi recebido, inclusive, no governo de transição. E, a partir desse relatório, Fiquem Sabendo passou a fazer parte de um conselho de transparência, também ligado ao governo. Vocês, que sugestões, né? Quais foram as principais sugestões da Fiquem Sabendo para o aprimoramento da transparência no poder público? Perfeito. Então, como eu disse, a questão dos dados, do funcionamento do acesso à informação nos estados e municípios é o ponto primordial para a sociedade civil. Hoje, ninguém se responsabiliza de fato pela garantia desse acesso à informação nos estados e municípios. A CGU se coloca numa posição que é um pouco assim, ninguém está cuidando, então a gente vai dar uma olhada aqui, mas não tem um processo estruturado, não tem treinamento para os servidores, né? Os estados e municípios não têm recursos, muitas vezes. A CGU tem providenciado algumas soluções tecnológicas gratuitas, né? Mas falta envolver esses entes e falta realmente um espaço para a gente poder cobrar e responsabilizar as autoridades dos estados e municípios pelo não cumprimento da legislação. Então, é primordial que a gente tenha algum órgão responsável por esse controle, né? E isso precisa vir do governo federal para definir padrões. Uma outra questão muito importante é que hoje a sociedade civil tem muito pouco espaço para atuar. Então, você tem, né, quem decide se o dado vai ser aberto ou não são pessoas de dentro do governo, seja dentro ou fora do órgão, e a CMRI, que é o órgão final, né, a instância final de julgamento de acesso à informação, ela tem representantes dos diferentes ministérios, mas ela não tem representação da sociedade civil. Então, a gente estava cobrando que fossem estabelecidos canais onde a sociedade civil pudesse opinar e votar junto com os órgãos, porque o interesse, né, e quem deveria estar com o poder na mão somos nós. A gente costuma dizer que o governo ele é um mero armário dos dados que pertencem a nós. Só não é aberto completamente esse armário porque você tem uma questão de infraestrutura, né? Você não teria como deixar todos esses dados publicados na internet, é muita coisa. E por outro, é claro, você tem restrições, né? Não tem como ser tudo aberto. Você tem desde proteção de testemunha até questões de privacidade, questões de interesse de segurança nacional, que muitas vezes é usado como desculpa para impedir o acesso de questões que revelam erros de uma administração, né? Mas claro que tem questões importantes. Então, o governo dividiu a transparência em dois tipos. A transparência ativa, que é aquela que o governo tem, os dados que o governo tem que publicar sem ser perguntado, né, como salários, contratos, e a possibilidade do cidadão perguntar
qualquer outra coisa dessa parte do armário que não está disponível para nós. Mas os donos desses dados, os donos dessas informações, somos nós, tanto como financiadores da produção dessas informações, como objetos desses dados. Em relação aos eixos de atuação da Fiquem Sabendo, você falou em advocacy e também em educação. E tecnologia. E tecnologia, tá. Falando de advocacy, eu vou usar uma outra expressão também que eu falei no começo da entrevista, controle social. Agora a gente parte e vamos juntar isso com um pouco de educação. A advocacy é uma expressão que pouca gente conhece, é um trabalho importante, vários movimentos sociais, várias organizações de diversas representações da sociedade fazem esse trabalho de advocacy, que é um trabalho importante junto ao parlamento, junto ao poder público para acompanhamento de leis, inclusive fazer propostas de lei. Eu queria que você explicasse um pouco o trabalho de advocacy da Fiquem Sabendo, o que é um advocacy e que resultados que isso traz. E aí também completando aqui essa mini aula aqui, falar um pouco sobre isso, sobre controle social, já que a gente está falando da importância da sociedade ter reconhecimento de que os dados públicos são nossos, são de toda a população. O que seria esse controle social? Bom, um dos nossos cofundadores, o Bruno Morassutti, ele é advogado e é o diretor do braço de advocacy da Fiquem Sabendo, que atua perante os órgãos de controle, né, como a CGU, o Tribunal de Contas da União, outras áreas de cobrança, como o Ministério Público, e no Parlamento, tanto para denunciar e impedir retrocessos, que foi algo que a gente teve que fazer algumas vezes nos últimos 4 anos, e também para garantir uma melhoria do acesso à informação daqui para frente, né? Porque é muito chato você ficar só tentando impedir problemas, mas tem oportunidades como esse projeto que a gente fez com a Tabata Amaral de botar em lei mais obrigações de transparência pública e acesso à informação específicos para cada área, né? Então, além da lei, você tem a Lei de Transparência de Dados Ambientais, agora a gente criou essa para transparência de dados educacionais. Em termos de casos de sucesso, né, para além de uma legislação nova aprovada, a gente tem outras 5 tramitando na Câmara e tem casos, por exemplo, os pensionistas, né? Por mais de 100 anos, o governo federal vinha pagando pensões enormes para parentes de servidores públicos e militares, sem nenhuma transparência. Em 20 anos foram 580 bilhões de reais num cheque em branco, porque a gente não sabia para quem, quanto, até quando e sob qual justificativa. E aí o advocacy ficou 3 anos batalhando no Tribunal de Contas da União até obter uma decisão favorável. Depois tem toda a cobrança para que os órgãos respeitem a decisão do tribunal e entreguem os dados. Depois o dado chega incompleto, tem que cobrar, aí percebe que tem erro e tem todo um trabalho com o setor técnico para resolver e corrigir os dados que estão errados nas contas públicas. A mesma coisa, recentemente, no começo do ano, a gente abriu todos os dados, os gastos de cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro e do vice, bem como dos ex-presidentes desde 2003. Então, o advocacy e o jornalismo juntos são uma ferramenta muito poderosa. E aí, voltando para a pergunta inicial de o que é o advocacy? O advocacy é a sociedade civil se organizando para cobrar e fazer pressão e propor melhorias na atuação do governo perante os seus interesses. Então, junto com o jornalismo, a cobrança via, mostrar para as pessoas o que está acontecendo e a capacidade de usar as legislações a nosso favor é o que permite que a gente gere impactos duradouros na sociedade. E o controle social? Esse é um outro instrumento poderoso, esse acesso às informações que é produzido pela Fiquem Sabendo, essa promoção de transparência ajuda nesse controle social. Aí, às vezes, a pessoa está ali assistindo a entrevista, gostaria de participar de alguma forma, quer saber também os seus dados. A pessoa que está ali no município quer saber dados da prefeitura, saber para onde está indo o dinheiro dos seus impostos. E, às vezes, ela não sabe que é disso que a gente está falando. Controle social, o que é isso?
Às vezes até essa palavra né, dá uma sensação esquisita, mas é basicamente a gente saber o que está acontecendo com o nosso dinheiro e com as obrigações do governo perante a sociedade. Então é a gente poder acompanhar como o governo está gastando esse dinheiro, como estão sendo definidas as prioridades, quem está sendo atendido e quem não está. Então, a gente está desenvolvendo agora, com o braço de tecnologia, o Agenda Transparente, que é uma ferramenta para permitir o monitoramento dos compromissos das autoridades do Executivo Federal, para que a gente possa começar a entender quais são as influências, porque hoje o Brasil está muito atrasado em termos de regulamentação do lobby. Hoje a gente não sabe quem entra nos corredores aqui do Senado e da Câmara, com quem que eles estão falando e quais são as vozes marginalizadas dos corredores de poder, né? Com quem, como que a sociedade está sendo escutada pelo governo? Será que é só uma parcela? Então, o controle social é pensar que nós, os cidadãos comuns, temos o direito, o dever e as ferramentas necessárias para acompanhar quem está decidindo as ações que vão definir as nossas vidas. É um trabalho bastante corajoso, esse trabalho que vocês fazem, um trabalho desafiador também. Em algum momento, a Fiquem Sabendo teve algum tipo de dificuldade, alguma pressão, de, pô, pessoal, vamos parando aí, vocês já estão avançando demais. Como é que é essa relação com essas instâncias de poder? Olha, eu acho que mais no começo a gente era tratado com bastante hostilidade, mas acho que percebendo o grau de capilaridade que a gente tem dentro da imprensa e que a gente pode causar dor de cabeça, isso foi mudando um pouco. E você vê também órgãos e servidores que tinham uma relação bélica com a gente, entendendo que nós estamos disponíveis a colaborar com quem está aberto a receber as demandas da sociedade. Lá no início, a gente inclusive já pegou gravação de membros internos de governo falando o nosso nome, dizendo que não queriam dar informação. Já teve assessor de imprensa ligando, né, para querer saber para que a gente ia usar a informação. E isso é muito importante para todo mundo que está assistindo. O cidadão não tem que dar justificativa nem motivo. Se ligarem para perguntar por que você quer a informação, para que você vai usar a informação, a resposta é: não te interessa. Não preciso te dar nenhum motivo. Eu quero porque eu quero. Pode ser uma criança de 2 anos. Eu quero porque eu quero. E voltando para a questão do controle social, acho que é importante eu pontuar que da mesma forma que o Programa Cidadania busca traduzir a complexidade do governo para a sociedade poder, né, avaliar e atuar com relação aos governantes, a gente criou uma Wikipédia do acesso à informação. A Wikilai, da Fiquem Sabendo, tem tudo o que o cidadão precisa saber para acessar informações públicas numa linguagem simples, jovem, cidadã e com pedidos para você copiar e colar com as informações que você precisa para entregar para o governo. E nós também temos uma newsletter, que é a Don't Lie to Me. Não deveria ser em inglês esse nome, mas a brincadeira é: você não pode mentir para mim porque eu tenho a Lei de Acesso à Informação, que chega para mais de 20 mil jornalistas em todo o país. E aí a gente distribui base de dados, documentos inéditos para que sejam avaliados de diferentes perspectivas, né? Porque a Fiquem Sabendo não tem nenhum interesse partidário ou ideológico. Nosso interesse é abrir as informações e as diferentes ideologias poderem consumir e interpretar a informação da forma que achar melhor, porque o controle social ele também tem que ser plural. Bom, essas informações todas ficam disponíveis no site da Fiquem Sabendo, fiquemsabendo.com.br. Ali você pode aprender como usar a Lei de Acesso à Informação, você vai encontrar o link para o Wikilai e poder exercer o seu poder de cidadã e o seu poder de cidadão no acesso às informações públicas. Bom, Maria Vitória, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Marcelo, eu queria aproveitar esse espaço para fazer uma cobrança pública, mais uma vez, a todas as autoridades que foram eleitas pelos cidadãos a se responsabilizarem por prestar conta aos seus eleitores, né? Hoje a gente consegue questionar todos os órgãos, departamentos, secretarias e pessoas dentro do Executivo Federal e a gente não consegue perguntar
para os parlamentares que foram eleitos para nós. A gente tem que perguntar de forma genérica para a Câmara ou para o Senado e, dessa forma, ninguém, de fato, se responsabiliza a entregar as informações necessárias. Da mesma forma, a gente tem, né, com a Agenda Transparente, uma ferramenta para monitorar os compromissos das autoridades e a gente não consegue fazer isso no Legislativo porque o Legislativo não publica as agendas e com quem eles estão se encontrando, impedindo que a sociedade possa entender quais são os conflitos de interesse que estão influenciando as decisões que impactam diretamente as nossas vidas. Bom, está registrado aqui o seu pleito. Afinal de contas, o Cidadania é um programa aberto e na TV Senado, democracia é todo dia. E está registrado e eu agradeço mais uma vez a sua participação em nosso programa. Obrigada a vocês. E eu agradeço também a você que acompanha toda a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.